Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 7 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 978293776 ou você tem a opção de enviar essa mensagem pelo nosso QR Code. Com a câmera do seu celular apontada para o QR Code, já aparece uma mensagem na sua tela. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na reunião ordinária de número 67, vereadores aprovam em primeira análise projeto de lei complementar sobre o domicílio tributário eletrônico de Campinas. Sistema de informática disponível na internet destinado à comunicação referente aos tributos municipais. Comissão de Constituição e Legalidade analisa pareceres a pelo menos 9 projetos de lei, entre eles o da Lei Orçamentária Anual para 2025. Projeto de lei do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, quer gratuidade em estacionamentos de clínicas e hospitais para paradas rápidas. E o quadro É o Bicho visitou a ONG Todo Bicho Bom, pioneira nos resgates dos saruês. E a gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole e falando sobre um convite bem especial aos atendidos no Instituto de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Unicamp, porque dia 27 de novembro é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Câncer. E por isso o coral Novo Canto teve uma apresentação especial nesta manhã. Formado por pacientes que passaram por laringectomia total. E quem vai trazer os detalhes sobre esta apresentação, sobre esta iniciativa, é a repórter Ana Paula Meneghetti, que acompanhou tudo. Seja bem-vinda e boa tarde, Ana. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que acompanham o Câmara Notícia. E a boa notícia é que esse coral será ampliado, o coral que trouxe uma nova vida e também uma nova voz para esses pacientes. Quem vai falar mais sobre esse assunto é a fonoaudióloga Vanelli Rossi, que também foi a idealizadora do coral Novo Canto. Vanelli, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso jornal. Primeiro ponto, como que surgiu a ideia desse coral? Olá, boa tarde. Obrigada pela presença e pela cobertura aqui do nosso evento. O coral surgiu em 2014. É um coral de pacientes laringectomizados totais. Então, não é um coral de excelência musical, é um coral de superação. Os pacientes passando pelo mesmo processo de reabilitação pós-cirurgia, nós resolvemos então uni-los em um grupo de apoio e também para cantar. Então hoje esses pacientes não têm mais a voz, não tem mais a prega vocal e eles cantam com a vibração do esôfago. Então, por isso que esse evento é tão importante. E esse ano estamos comemorando 10 anos do coral e o nosso objetivo é ampliar, não mais somente para os laringectomizados totais, mas também para todos os pacientes que fazem ou fizeram o tratamento do câncer de cabeça e pescoço. Então, hoje temos aqui laringectomizados e outros pacientes também integrando o nosso coral. E agora que ele será ampliado, como que esses pacientes podem participar? O coral, normalmente, a gente tem encontro a cada 3 meses, por conta da distância, né, de cada um, e moram às vezes muito longe. Então, quem quiser participar, pode entrar no site do Instituto, mandar o seu contato e o telefone, e a gente vai entrar em contato e mandar o convite em uma próxima oportunidade. E, Vanelli, é totalmente gratuito, né, essa iniciativa? Sim, é totalmente gratuito e o intuito é que a gente possa ajudar, né? Às vezes o paciente está passando, uma pessoa está passando por um processo de recuperação pós-cirúrgico, se achando sozinho, o nosso convite é, venha até nós, né? Queremos ajudá-los. Com certeza. E qual que é a importância, né, como fonoaudióloga, para esse envolvimento, esse acolhimento no tratamento contra o câncer? Pós o tratamento, pós a cirurgia, que aqui, né, todos os laringectomizados é o tratamento cirúrgico, eles precisam do fonoaudiólogo para poder voltar a se comunicar. Então é importante que eles tenham acesso ao profissional, mas também o grupo de apoio. Então um vai motivando o outro. Então eles vão vendo a etapa do tratamento. Eu ainda estou no começo, mas aquele que está lá na frente já passou por isso, já está bem e está cantando, né, com a gente.
Como você disse, eles se identificam aqui nesse espaço, né, Vanelli? Sim, exatamente. É a identificação. E eu falo que a gente criou uma família, né? A família do coral, que a gente está sempre junto, se comunicando, um ajudando o outro, motivando. Eles têm um grupo no WhatsApp, então aquele recém-operado, que às vezes está meio ainda aflito, o outro está lá motivando e ajudando. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco, Vanelli. Obrigada, eu que agradeço. Para você que quiser mais informações sobre o coral, sobre o Instituto, é só acessar o site instituto-iou.com.br. Gabriel, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Ana Paula Meneghetti, também a Vanelli Rossi, que é fonoaudióloga, por todas as informações. Iniciativa muito bacana na Unicamp. A Ana Paula volta daqui a pouco, novamente da universidade, com informações sobre o tempo, viu? É semana de muita chuva, então já nós vamos com mais detalhes. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque olha só, estão abertas as inscrições para a etapa final do circuito de corridas dos distritos de Campinas. A prova vai acontecer em Joaquim Egídio no dia 15 de dezembro, largada às 7h30 da manhã, na Praça Arthur Geraldo Vicentini, sem número, tá? Então, esta é a 6ª etapa, percurso de 6 quilômetros para corredores a partir de 16 anos. Os participantes podem se inscrever até o dia 9 de dezembro pelo site inscrevafácil.com, tá certo? Bom, e falando no assunto, a corrida de rua é uma das principais atividades físicas para combater obesidade e também o sobrepeso. Parte da população de Campinas enfrenta uma batalha preocupante na luta contra o excesso de peso. Dados do Ministério da Saúde revelam que mais de 15 mil pessoas na cidade foram diagnosticadas com obesidade e outras 10 mil estão com sobrepeso. Especialistas alertam que esses números podem ser ainda maiores devido à subnotificação. O cenário local reflete uma tendência nacional preocupante. Pesquisas indicam que a taxa de sobrepeso e obesidade em adultos no Brasil, que estava em 57% em 2023, pode chegar a 75% em 2024. Para a nutróloga Bruna Patrão, entre os fatores para a obesidade e o sobrepeso estão a má alimentação e a falta de prática de exercícios físicos. No longo prazo, a combinação desses fatores podem levar ao desenvolvimento de várias doenças. O ambiente obesogênico, a pessoa obesa, ela tem uma inflamação no corpo dela. E essa inflamação, ela pode trazer outras doenças, como hipertensão, diabetes mellitus tipo 2. E quando nós falamos por que isso chama atenção? Uma perda de peso de 5 a 10% pode ser expressiva nessa pessoa reduzir as chances dela ter uma doença crônica, dela manifestar uma doença crônica. Muitas vezes a gente associa, a obesidade a questões estéticas e a gente tem que separar isso. A obesidade ela é uma doença, ela tem CID, ela deve ser tratada como tal. Então nós temos um aumento da massa gorda, o aumento da gordura corporal, tá? Então nós fazemos uma classificação, pelo índice de massa corporal, pela porcentagem de gordura e clinicamente a pessoa percebe esse aumento e vai trazendo fadiga, a pessoa ela consegue fazer menos exercício, subir um lance de escada, ela está extremamente cansada, ela tem essa questão do cansaço ao longo do dia, ela começa a ter dores articulares. A obesidade também traz consigo problemas de saúde mental, então a pessoa começa a afetar essa parte mental dela, começa com sintomas depressivos também, o que impacta e é um sinal para a gente diagnosticar. Para a especialista, o primeiro passo para combater a obesidade é a mudança no estilo de vida. Eu oriento, em primeiro lugar, a busca por ajuda profissional, sempre que possível. E o primeiro passo seria buscar uma dieta rica em nutrientes, Então, que a gente consiga ter mais frutas, legumes, vegetais, produtos naturais aí nessa dieta, menos industrializados, menos ultraprocessados, contribuindo para a diminuição da inflamação. A prática de atividade física regular é mandatória, tá? Para esse processo de emagrecimento. Então, regular. A gente pode começar assim, pequenos passos, 15 minutos por dia, trocar o elevador pela escada, fazer uma caminhada próxima ao invés de um transporte, um carro, um transporte público, enfim. Então, começar com pequenos passos na atividade física. De acordo com um estudo divulgado pela revista científica americana PLOS Genetics, a prática regular de corrida se destaca como um exercício
exercício mais eficaz para controlar a obesidade em pessoas com predisposição genética para o ganho de peso. A pesquisa se baseou em amostras de 18.424 participantes com idades entre 30 e 70 anos. A corrida mudou a vida da Laís. A analista de comércio exterior sentiu na pele os malefícios da obesidade ao chegar a mais de 130 quilos. Em 2019 eu tive um diagnóstico médico, onde eu tinha muitos problemas, triglicéridos, tinha falta de ar, não conseguia respirar. Eu fui parar no hospital e com isso foi quando eu percebi que eu tinha que mudar a minha vida realmente e ter uma qualidade de vida. Foi que eu fui buscar essa qualidade de vida para melhorar e eu ter uma longevidade com a minha família, que era muito importante. A corrida de rua ela me encontrou no momento mais difícil da minha vida. Eu falo que, para todo mundo, eu falo que ela me salvou. E ela realmente salvou a Laís de um quadro de depressão, de um quadro de obesidade, onde ela mostrou para mim que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Agora, a corredora Laís sente na pele os benefícios que a prática de atividade física faz na vida dela. A Laís do passado era uma Laís frustrada, uma Laís que tinha muitos medos e que descontava os seus medos e suas frustrações na alimentação. Hoje eu não desconto mais os meus medos e as minhas frustrações na alimentação. Eu pego esse medo e eu jogo na corrida, eu pego esse medo e eu me desafio todos os dias. Eu tenho, num todo, são 32 medalhas, Então são 32 provas nesse longo de tempo e são, se eu não me engano, 14 troféus que a gente tem aí, Eu trouxe aqui só para mostrar, essa é a minha primeira medalha, essa aqui é a que marcou a minha vida, E eu vou levar para o resto da minha vida. E assim, eu tenho lá na minha casa o meu quadro de medalhas e eu falei assim, eu quero mais, Para este CEO de uma empresa de negócios esportivos de Campinas que organiza provas de corrida, a busca pela modalidade e o número de adeptos cresceram muito nos últimos anos na cidade. Eu acho que pelo menos 30% é o que tem aumentado de inscritos em provas de corrida, em outros eventos também, Eu acho que 30 a mais, teve evento que a gente chegou de um ano para o outro crescer 40%. É bem significativo, vendo que a corrida já vinha numa crescente, sim, ela sempre teve mais, cada vez mais adeptos, mas a crescente nesses últimos 3, 4 anos tem sido bem grande. Claro que a corrida, por ser um ambiente muito democrático, de você ter pessoas acima do peso querendo baixar peso, você tem pessoas com um lance mais de saúde, de bem-estar, outros até de bem-estar mental. Então a prática esportiva ela engloba muita coisa e a corrida acompanha essa crescente pelo jeito democrático dela ser. Meio-dia mais 25 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. Olha só que interessante. A Fundação José Pedro de Oliveira tem instalada armadilhas fotográficas. Já havia registrado a presença de 2 fêmeas adultas de onça parda na mata. Nós estamos vendo as imagens agora. Uma que estava com 2 filhotes já bem desenvolvidos, As onças pardas são animais com uma ampla distribuição, habitam diversos ambientes, ocorrem desde a Argentina até o Canadá. Geralmente são animais solitários, de hábitos preferencialmente noturnos, com pelagem de cor castanha e podem atingir até 1,5 metro de comprimento sem a cauda e pesar 70 quilos. As fêmeas, em geral, são menores que os machos, vivem até 13 anos, média de 7 a 9 anos, e tem também a área de vida que pode variar de 65 a 600 quilômetros quadrados. E na última semana, a gente viu rapidinho aí, as câmeras de monitoramento flagraram um casal de cachorro do mato, viu? Caminhando também pela unidade de conservação. De acordo com o biólogo da Fundação, o Tomás Barrella, embora não estejam listados como ameaçados de extinção, a espécie vem sofrendo forte pressão pela perda do hábitat e também pelo contato cada vez mais frequente com cães domésticos, dos quais adquirem doenças para as quais não possuem resistência. Então, imagens lá da Fundação Padre Anchieta, muito bacana, de onça parda e também do cachorro do mato.
Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 67. E a Câmara aprovou o projeto de lei complementar de autoria do prefeito que trata do domicílio tributário eletrônico, que deve otimizar a comunicação entre o Poder Executivo e o cidadão que esteja com questões tributárias pendentes. Os vereadores da Câmara de Campinas aprovaram em primeira discussão o projeto de lei número 71 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o DETEC, o Domicílio Tributário Eletrônico de Campinas, sistema de informática disponível na internet destinado à comunicação referente aos tributos municipais e da outras providências. O vereador Paulo Haddad, líder de governo, destacou a importância do projeto. Que ele dá a possibilidade ou coloca as informações referentes aos tributos dentro da internet, ou seja, com uma possibilidade do cidadão comum ter acesso mais fácil a tudo que diz respeito à sua vida tributária. Isso facilita sobremaneira a celeridade, né, com que essas informações são disponibilizadas ao nosso contribuinte. O fiscal, por sua vez, ele coloca no sistema e o contribuinte tem acesso, né, logo de imediato, podendo dar maior celeridade, seja em algumas informações, notificações, enfim, ou outras ações de cunho geral. Então, é mais uma ferramenta disponibilizada, né, pelos nossos funcionários da administração pública para que o contribuinte tenha aí em tempo real a sua situação tributária regularizada e apresentada. De acordo com o parlamentar, esse novo sistema de informática vai otimizar e facilitar a vida da população de Campinas. Nós tivemos aí num passado não muito remoto todas as alterações do sistema bancário. Então hoje você tem no seu celular a possibilidade de realizar todas as transações. Isso que está acontecendo na administração pública, ela também vem trazer, né, maior eficiência e também a facilidade do nosso contribuinte, o nosso cidadão comum ter acesso a essas informações. Lembrando que quem quiser rever ou assistir na íntegra a reunião ordinária, é só entrar no YouTube da TV Câmara Campinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque ontem também aconteceu a 17ª reunião da Comissão de Constituição e Legalidade, que é a primeira que analisa a maior parte dos projetos que tramitam aqui na Câmara. Entre os projetos analisados estava o da Lei Orçamentária Anual para 2025. A Comissão de Legalidade realizou a 17ª reunião na Câmara Municipal de Campinas, sob a presidência do vereador Jorge Schneider e dos membros Zé Carlos, Nelson Osseri e Cecílio Santos, para analisar e votar os pareceres de pelo menos 9 projetos de lei. Entre os itens da pauta está o PL de autoria do Executivo sobre a Lei Orçamentária Anual para 2025. Temos vários projetos importantes, inclusive o projeto que versa sobre o orçamento do ano que vem. Vamos apreciar a legalidade. Quero dizer, senhor presidente, que a lei orçamentária da cidade certamente é uma das mais importantes que é debatida, é discutida nesta casa. Então, nós vamos continuar lendo, vendo a minúcia. Hoje vamos votar a legalidade, mas vamos continuar lendo e discutindo para que possamos, inclusive, fazer a discussão com a maior qualidade possível. Todos os projetos discutidos foram favoráveis e começam a tramitar dentro do Legislativo, sendo o da LOA um dos mais relevantes do ano, já que define todos os investimentos do município para o ano seguinte. A saúde e a educação, a própria Constituição preconiza um mínimo de gasto. Então nós temos que ter um mínimo de gasto, mas estará acima desse mínimo, bem acima, porque saúde e educação é aquilo que nós esperamos de um governo bem feito. Nós precisamos ter esses critérios para que nós possamos ver a cidade cada vez mais indo à frente. Projeto de lei protocolado aqui na Câmara pelo presidente, o vereador Luiz Rossini, prevê a gratuidade em estacionamentos de clínicas
e hospitais para paradas rápidas. O objetivo da proposta é garantir o acesso da população a esses locais sem que haja cobrança por um serviço que não foi efetivamente prestado. Essa mesma prática, por exemplo, já é adotada nos shopping centers. O vereador Luiz Rossini, presidente da Câmara Municipal, protocolou um projeto de lei que estabelece gratuidade em estacionamentos de clínicas e hospitais públicos e privados por até 15 minutos, para embarque e desembarque de pacientes ou visitantes. Eu acho que é uma forma de você aliviar, né, o bolso do cidadão e facilitar um pouco a vida dele. Às vezes ele não tem nem dinheiro para pagar o estacionamento, ele tem que estacionar o carro longe, caminhar a pé, às vezes com dificuldade, às vezes pessoas precisando inclusive de transporte, né, não tem condição de mobilidade adequada. Então eu acho que essa medida seria uma medida de justiça que facilitaria para quem está de carro e precisa acessar um hospital para deixar um acompanhante ou ele mesmo. De acordo com o projeto, os hospitais e as clínicas deverão afixar cartazes em suas dependências em locais visíveis, avisando a população sobre o benefício. Na justificativa da proposta, o parlamentar explica ainda que o projeto não permite que o motorista estacione efetivamente no local, porque trata-se apenas de uma parada rápida. Por isso, não se pode dizer que houve uma prestação de serviço de estacionamento. Então a gente tem que garantir o acesso. Aliás, essa prática, se você vai em alguns shoppings, você entra com o carro, você tem 15 minutos de tolerância, né? Então é o mínimo que a gente acha que seria justo e possível de ser praticado. Para se tornar lei municipal, a proposição precisa ser aprovada em 2 votações no plenário da Câmara e ainda ser sancionada pelo prefeito municipal. É claro que a Câmara vai debater, discutir, podemos até alterar, mas eu acho que isso seria uma medida importante para ajudar essas pessoas hoje. Os alunos do curso de porteiro do Seprocamp visitaram a Câmara Municipal, participaram de palestra e conheceram as salas de monitoramento de segurança do Legislativo. A Câmara Municipal de Campinas recebeu pela 3ª vez a turma do curso de controlador de acesso porteiro da Seprocamp. Os alunos assistiram uma palestra sobre qualificação profissional e orientação para o momento da busca por emprego, com os agentes de segurança legislativa. A gente tenta mostrar bastante como que é o dia a dia da Câmara, como que o visitante é recebido aqui, como a parte de segurança muitas vezes não é vista por eles, né? Como que ela age nos bastidores, né? Para garantir que os trabalhos dos vereadores sejam feitos, né? Então ele tenta passar de forma mais simplista possível, né? Não entrar muito em legislações, porque não necessariamente o curso deles de porteiro eles vão trabalhar em um órgão público, né? Um órgão legislativo. Normalmente tende a ir a condomínios, né? Fechados, a empresas privadas, né? Então o interesse é sempre de estar passando algo que seja mais abrangente para eles. Quer conhecer a estrutura, como é uma estrutura de uma portaria. E a estrutura aqui é bem complexa, são várias portarias, né? E também a gente já foi em vários outros lugares, né? E aqui a gente é muito bem recebido porque eles nos mostram como funciona a portaria, né? E os alunos têm liberdade para fazer. Nós já discutimos 20 questões que não dá para fazer aqui. Você viu que eu fiquei apertando, né? Então, as dúvidas que ele tem, tirar aqui, né, aqui na Câmara, na portaria, né, é muito mais prático, né, do que o professor falando. Além do seminário, os alunos puderam conhecer as salas de operações, monitoramento e saber um pouco mais sobre a segurança presidencial. Breno tem 20 anos e conta que suas expectativas foram atendidas durante a visita e principalmente pela escolha da formação profissional. Olha, eu sempre tive um interesse na área de portaria por questão de eu ter familiares, né, na área de portaria e também por causa do próprio meio, porque é sim um trabalho muito bom, ótimas escalas de trabalho, então eu sempre tive um olho por isso. A gente foi muito bem recebido, muitas das minhas dúvidas foram sanadas, eu consegui ter uma ideia muito melhor do que é a área de portaria e segurança. A secretária municipal de assistência social, a Vandecleia Moro, recebeu homenagem aqui na Câmara Municipal de Campinas. Agora,
ela é cidadã campineira. Como forma de homenagem e agradecimento, a Câmara Municipal de Campinas escolhe Vandecleia Moro para receber a honraria de cidadã campineira. É o título mais importante que temos, que é o título de cidadão, que define da seguinte maneira: é concedido às pessoas que tenham prestado relevantes serviços a uma cidade. É um título que representa reconhecimento oficial da contribuição e do comprometimento desse cidadão com a comunidade. Esta concessão equipara o homenageado a um membro adotado pela cidade, estabelecendo assim laços de pertencimento e de reconhecimento mútuo. E eu fico muito feliz, Vandecleia, de poder te dar esse título. Durante a solenidade, foi exibido um vídeo que contou um pouco da trajetória da secretária. Meu nome é Vandecleia. Uma menina que tinha um sonho. Não o sonho de ser invencível, mas o sonho de ajudar outras pessoas. A vida, porém, nos surpreende de várias maneiras. Amigos da vida, do trabalho e familiares prestaram suas homenagens. Ao longo dos últimos anos, eu tive o privilégio de caminhar com ela, como parte da sua equipe. E foi assim que eu pude observar e compartilhar do seu desejo e do compromisso em buscar o melhor para a nossa cidade. Hoje quero falar dessa mulher, temente a Deus, que também é a minha irmã. A noite de hoje não é somente sobre a secretária ou sobre a doutora Vandecleia, mas sim sobre aquela que é a primogênita da família. É o nosso primeiro exemplo. Sob a liderança do nosso prefeito Dário e da secretária Vandecleia, junto com o empenho de 600 funcionários de diversas organizações da sociedade civil, nós conseguimos efetivar avanços que já eram aguardados há 10, 20, 30 anos. E uma felicidade para mim poder estar aqui nessa casa tão cheia e ver o reconhecimento da minha colega de trabalho, a secretária Vandecleia, a quem tem se tornado a minha amiga. A gente vê porque essa casa está lotada hoje, porque não foi uma movimentação, uma mobilização de última hora. Foi uma mobilização de uma vida, de uma estratégia, de uma trajetória, de erros e acertos, mas que tem como foco outras pessoas. E nós, vereadores aqui da cidade de Campinas, aprovamos, por unanimidade o seu projeto, porque quando tivemos conhecimento da sua história, a gente gostaria que a sua história fosse replicada e pudesse alcançar outras mulheres na cidade de Campinas, no Brasil. O prefeito Dário Saad destacou o desempenho da secretária durante o período pandêmico e o presidente da Câmara Municipal de Campinas demonstrou gratidão à homenageada. Você veio, nasceu em Brasília, depois foi para o Nordeste, mas você veio para ajudar a construir essa cidade. E ser secretária na área social, durante uma pandemia e no pós-pandemia, sem dúvida foi um desafio imenso. Sem dúvida. É claro que a vulnerabilidade social se agravou no pós-pandemia. E a gente verificou todo o empenho que você teve junto com a sua equipe, toda essa dedicação para a cidade de Campinas, e hoje você recebe esse título como uma gratidão. E aqui eu, como prefeito, que acompanhou o seu trabalho de perto, venho aqui também fazer o meu agradecimento pessoal por todo o seu empenho, dedicação, por todo o amor que você sempre dedicou à sua secretaria, às ações e principalmente àqueles que a sua secretaria atende. Esse prêmio, essa homenagem hoje, expressa na essência o que significa a entrega, a outorga de um título de cidadão campineiro pela Câmara Municipal de Campinas. Campinas completou no último 14 de julho 250 anos. Nós somos reconhecidamente uma cidade próspera economicamente, desenvolvida em várias áreas, na tecnologia, na saúde, na ciência, na economia, mas é uma cidade que ainda apresenta mazelas. Talvez a gente tenha ainda na nossa cidade muitos brejos
dos Santos aqui presentes. Temos muitas famílias ainda, infelizmente, vivendo em situação de vulnerabilidade, abaixo da linha da miséria, e aquelas que necessitam prioritariamente da atenção, do cuidado, do olhar da administração do governo municipal. E a secretaria que a Wandecleia comanda com a sua equipe tem feito com maestria as ações de levar as políticas públicas essenciais para socorrer, naqueles momentos de maior necessidade e fragilidade, essas pessoas. Quando a Câmara indica alguém para receber o título de cidadão campineiro, são para aquelas pessoas que não nasceram aqui, mas que escolheram Campinas para viver, para morar, e emprestando o seu trabalho, a sua inteligência, seu esforço, tem ajudado a fazer de Campinas essa cidade maravilhosa, que a gente vê também que é uma cidade acolhedora, que é uma cidade humana, que se preocupa com aqueles que mais precisam. Este título, Wandecleia, expressa tudo isso. Como disse o nosso prefeito, é a gratidão da cidade, da população de Campinas, através da Câmara Municipal, para o seu trabalho, para a sua dedicação, reconhecendo tudo que você tem feito pela nossa cidade. Sabemos que cada ação, cada programa tem feito a diferença na vida dessas famílias. Wandecleia Moro nasceu em Brejo dos Santos, na Paraíba. É esposa, mãe, advogada, secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social de Campinas e, a partir de agora, cidadã campineira. Pode parecer uma coisa simples, mas como foi falado, eu que vim lá do interior do Nordeste, passei por desafios inimagináveis. Receber essa honraria numa cidade que é uma grande metrópole traz para mim muita gratidão. Essa homenagem não é sobre a minha história, mas é sobre todas as histórias, todas as lutas, todos os desafios que vocês passam, que todos nós passamos. Às vezes você está passando agora, está aqui hoje, mas só Deus sabe a luta que você está passando em casa, seja com familiar, seja no trabalho. Espero que não seja no trabalho. Quem trabalha comigo, espero que não seja no trabalho. Mas se você não importa qual seja o desafio que você está passando, essa história, essa homenagem é para dizer que tudo é possível, com fé, com determinação. Você pode mudar a sua história, e não só a sua, mudar a história de outras pessoas. Pílulas contendo ovos de tênia vendidas na Dark Web como uma solução rápida para o emagrecimento têm colocado consumidores em risco de doenças graves e até levar à morte. No quadro de hoje, um neurologista vai explicar o que é a tênia e a neurocisticercose e fazer um alerta para toda a população. A doença, segundo a Organização Mundial da Saúde, pode resultar em efeitos devastadores para a saúde humana. A partir de agora, é o nosso quadro de saúde. Olá pessoal, mais um Saúde Agora, começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E o tema de hoje é os perigos do consumo dos ovos de tênia. Recentemente, uma notícia tem chamado bastante atenção e acendido um alerta na comunidade médica. Mulheres estão tomando pílulas de ovos de tênia de propósito na tentativa de perder peso. Essas pílulas são compradas na Dark Web, ou seja, no mercado ilegal da internet. Quem vai falar sobre esse assunto é o neurologista Nevair Galani. Ele também é diretor do Departamento de Neurologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro. Obrigado pelo convite. Doutor, esse é um tema aí que está bastante comentado, né, nas redes sociais, em torno das pessoas. Vamos explicar primeiro o que é a tênia. Existem duas espécies que infectam
seres humanos, a Taenia solium e Taenia saginata. Ela é conhecida como a solitária, né? Então é um parasita que ocorre no intestino humano, ou seja, uma doença, né? Doutor, muitas pessoas não sabem os perigos, né, da Taenia. O que ela pode causar no nosso organismo? É muito fácil a infecção pela solitária, pela Taenia, causar a morte, por exemplo, né? Então, é uma insanidade completa, é uma loucura, assim, existir venda de um patógeno, de um agente que causa a doença. É difícil compreender uma pessoa que, de alguma forma, eu não sei como, se convence de que poderia usar isso para emagrecer. A pessoa vai desenvolver neurocisticercose, ela vai desenvolver ovos de Taenia no cérebro. Tem várias maneiras de causar o óbito através dos ovos de Taenia no cérebro. Ela pode desenvolver meningite pela neurocisticercose, ela pode desenvolver uma forma que chama forma racemosa da neurocisticercose, onde o cisto fica dentro dos ventrículos, onde circula o líquor, o líquido da espinha. Aí precisa fazer cirurgia, hidrocefalia, isso leva à hipertensão intracraniana e leva ao óbito, isso precisa também de intervenção cirúrgica. Ela pode desenvolver a crise convulsiva, isso é bem frequente quando você se infecta com os ovos da solitária e você se torna epilético, né? As crises convulsivas eventualmente podem ser de difícil controle, a pessoa fica tendo crises convulsivas ao longo da vida. É uma notícia assustadora, o preço que essas mulheres vão pagar, né, por conta dessa prática, né, uma prática totalmente contraditória, né? Assustadora a criatividade humana, né? E a que ponto que a gente chega? As pessoas precisam parar de procurar fórmulas mágicas, porque não existe solução mágica. Então, assim, consultar um cardiologista, fazer exercício físico, né? São as maneiras normais de você perder peso. Fórmulas mágicas normalmente acabam em desastre, né? Esse tipo, então, de situação que é inimaginável é uma coisa realmente insana. E é um suicídio, é um crime, né? Quem vende isso e quem... Eu não sei como que a pessoa se convence de que poderia ser uma solução. É bom a gente aproveitar esse assunto e explicar como que funciona. Existem dois agentes, como eu falei, duas espécies de solitária. Então, você adquirindo a larva, por exemplo, você comendo carne de porco mal cozida, ela pode estar infestada de larvas. Existe essa forma intermediária no ciclo de vida da solitária, certo? Se você ingere as larvas, você vai desenvolver no intestino o parasita adulto, que é a solitária. A solitária é um verme, ele ocorre normalmente só um indivíduo no seu intestino, pode ter vários metros de comprimento. E é bissexuado, ele se autorreproduz. E ele vai sair pelas suas fezes pedaços da solitária contendo ovos já fertilizados. Os ovos que saem nas fezes humanas, eles contaminam o alimento do porco. O porco, então, ele vai comer ovos. E ele vai desenvolver no músculo, na carne de porco, a larva de novo. Entendeu? Esse é o ciclo de vida. Então, o ser humano é o hospedeiro definitivo, ou seja, é onde ocorre o indivíduo, o verme adulto, e onde ele se reproduz. Quando a gente se contamina com ovo, ao invés de larva, aí nós é que vamos desenvolver a forma larval no nosso corpo. A forma larval é a cisticercose, que pode ocorrer em qualquer tecido do corpo, na gordura, no subcutâneo, dentro do olho, dentro do coração, e pode ocorrer com bastante frequência dentro do cérebro. Pode ocorrer também na medula espinhal, por exemplo, né? A pessoa pode ficar paraplégica. Então, é importante você, por exemplo, controlar
a origem de alimentos crus, de verduras. Se for mal lavada, se tiver uma origem não adequada pelas autoridades sanitárias, essa verdura ela pode conter ovo, e você ingerindo ovo, você desenvolve a forma larval, a cistercose, entendeu? Você comendo carne com a larva, você desenvolve o indivíduo adulto no seu intestino. Doutor, no caso dessas mulheres que estão consumindo esses ovos, então provavelmente elas vão desenvolver a cisticercose, é isso? Exatamente. Muito provavelmente elas vão se infestar também de verme no intestino, né? E, logicamente, da forma larval que ocorre no corpo todo, no músculo, é uma infestação que é muito fácil morrer disso. Pode ser um óbito agudo, pode levar meses, pode levar anos, né? E com as consequências, as crises convulsivas, hidrocefalia, meningite, etc. E mesmo que a pessoa não morra, né, dessa doença, ela pode ficar sequelada? Sim, é muito comum. A forma mais comum é epilepsia. Então, a pessoa vai ter crise convulsiva para o resto da vida, e ela vai ter as larvas alojadas no cérebro. Se a pessoa não morre, né, essa é a hipótese, então, com o tempo, elas vão cicatrizar. Então, quando faz tomografia, ressonância, você vai ver pequenas calcificações. A pessoa que tem epilepsia e tem convulsões, e você faz, então, um exame para ver se tem tumor, o que ela tem. Aí você encontra várias larvas de cisticerco no cérebro da pessoa. O senhor acredita, doutor, que essa prática, na verdade, ela pode ser uma forma de incentivar outras mulheres a fazerem a tomarem essa atitude, a optarem por esse emagrecimento perigoso? É possível, né? Embora é difícil imaginar como que a pessoa possa se convencer de que isso seja uma solução. Jamais procurar esse tipo de alternativa. Isso não é uma alternativa, né? Isso não é medicina alternativa. Isso é loucura. Para a gente encerrar, então, o nosso quadro, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de alerta para quem está nos assistindo sobre esse assunto, e uma mensagem aí para as mulheres, né? Para elas não adotarem esse tipo de prática. Então, o conselho é você não procurar situações alternativas. Consulte médico, consulte nutricionista, faça exercício. Estamos falando na situação de emagrecimento, né? Procure apoio psicológico também para a situação de emagrecimento. Jamais, em tempo algum na sua vida, sequer imagine se auto-inocular com qualquer agente que cause doenças. Doutor, muito obrigada pela sua disposição. Obrigado. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir todos os quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas. E não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora! Essa semana, a equipe do El Bicho visitou uma ONG muito diferente das convencionais, a Todo Bicho Bom, pioneira nos resgates de um animalzinho bem interessante e cada vez mais presente no nosso dia a dia, os saruês. Vamos conferir? A Associação Todo Bicho Bom é uma organização da sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como missão promover a proteção e o bem-estar da fauna e a conservação da biodiversidade. Em 2 anos e meio, salvando mais de 300 animais silvestres com reabilitação e soltura natureza de 19 espécies diferentes. A gente tem aqui em Campinas a falta de um órgão muito importante, que é um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres. Então a gente não tem esse serviço, né, público.
Então a gente começou assim. E aí ao longo dos anos, né, na verdade eu falo, gente, mas foi muito eu nesse trabalho. Eu sou bióloga, sou educadora ambiental, auxiliar veterinária de animais silvestres. Devido ao preconceito, desastres naturais e incêndios florestais, vários bichos ficaram desabrigados e muitas vezes debilitados. Em 3 anos, muitos filhotes de saruês ficaram órfãos. A ONG Todo Bicho Bom já acolheu muitos filhotes órfãos de saruê, o famoso gambá. Eu vinha fazendo esse trabalho voluntário muito assim, de formiguinha, né, de orientar a população e receber também esses animais aqui de alguma forma, né? E aí o saruês é um caso, na verdade, muito especial, mas não é só de Campinas, é do Brasil todo e, na verdade, assim, das Américas. Por quê? Tem essa época agora de julho e agosto, depois de novembro a dezembro, que é o boom da reprodução, principalmente na região sudeste, que é a época mais quente. E aí as mamães, né, eles são marsupiais, na verdade, que nem os cangurus, então a mamãe tem um marsúpio, uma bolsinha aqui na barriga, então ela carrega os filhotinhos que terminam de se desenvolver ali, e depois eles vão nas costas. Então depois, né, eles têm esse processo de 12 dias que a mamãe fica fazendo a gestação desses bebês, eles nascem, eles vão se arrastando por marsúpio e ficam por lá por mais 55 dias. Né? E nesse processo, enquanto eles estão ali crescendo com a mamãe, as mamães estão com muito fome, né? Elas estão perdendo as suas casas nas florestas e elas vão buscar abrigo e comida nas cidades. E é quando acontecem muitos acidentes, então atropelamento, os cachorros principalmente às vezes matam as mães e os filhotes acabam ficando órfãos, né? Ou acabam se machucando. Então tem um boom assim no Brasil, né? Em outros lugares nessa época, de muitos filhotes que ficam órfãos porque as mães acabam morrendo e vítimas de maus tratos também. Né? Culturalmente, os saruês no Brasil, eles são incompreendidos, né? Tem muita desinformação sobre eles, como se fossem animais que transmitem raiva ou que transmitem outras doenças, né? Que trazem mau agouro, que são parentes do rato. E nada disso, são vários mitos, né? Construídos assim historicamente. Então, eles são muitas vítimas de maus tratos. Então, todo esse processo, né, de ter muitos animais perdidos, né, ou machucados, acidentes acontecendo dentro da casa das pessoas, até hoje eu já atendi 2 casos, por exemplo, por conta dessa chuva, os saruezinhos foram levados para a piscina das casas, então foram salvos de afogamento. Então, são diferentes tipos de acidentes que acontecem na zona urbana. E existe uma demanda imensa, que mesmo centros de triagem, se a gente tivesse reabilitação, não dariam conta. Animais solitários só formam casais em época de reprodução, o que ocorre por volta de 3 vezes ao ano, gerando cerca de 10 a 20 filhotes por vez, que nascem prematuros, com cerca de 10 dias de gestação, e que terminam o desenvolvimento agarrados às mamas e no marsúpio, bolsa no abdômen da mãe. A gente sentiu a necessidade de transformar, formalizar a Todo Bicho Bom numa ONG, numa entidade, porque assim, esse trabalho é todo voluntário, né? E a gente não tem recurso próprio. Então, você tendo uma formalização, um CNPJ, você pode ser reconhecido, como há pouco tempo a gente foi reconhecido como um órgão de utilidade pública no município de Campinas, né? Então, a gente vai buscar parcerias ou participar de editais por conta disso. E também para formalizar mesmo, né? Esse trabalho que a gente tem feito de uma maneira assim tão cheia de paixão, de amor, né? Com bastante dificuldade, com tanta doação de tempo. Mas é isso, então faz 1 ano que a gente conseguiu, agora em dezembro, né, formalizar a ONG e estamos aí na batalha. Eles são animais silvestres, mas muita gente pode pegar e ter a ideia de repente ter um deles em casa. Você acha que isso pode acontecer ou já está acontecendo? Que é pegar um animalzinho silvestre e domesticá-lo? Então, animais silvestres, né, são animais de vida livre, são animais que nasceram para ser selvagens, para viver na selva, para viver na natureza. Então, inclusive é crime ambiental, né, a gente manter um animal silvestre em casa, por mais fofo que ele seja. Então, assim, acontece mesmo alguns casos de, com o maior amor do mundo, ou com a maior ingenuidade do mundo, a pessoa acaba achando um filhotinho e vai cuidando em casa, vai pegando amor, o bicho também se apega a gente, né? Porque tem uma fase assim que eles podem confundir o ser humano com a própria mãe, é uma fase de aprendizado da espécie, né? E eles vão ficando mansos e as pessoas acabam domesticando, mas isso, na verdade, é um crime ambiental.
né? Se a gente for ver, é um animal que deveria ser de vida livre. Então, a gente pode apreciar, né, os saruês, como eu já falei, eles estão perdendo muito, né, suas próprias casas, o seu habitat natural, né? A floresta, ó, com esse tanto de queimada que a gente tem, né? Tá sendo terrível aqui na região de Campinas mesmo. Aqui no Világio, nossa, que situação, né? Quanta mata a gente está perdendo, quantos animais estão perdendo suas casas, a urbanização crescendo cada vez mais, a cidade invadindo a floresta. Então, os saruês também estão indo para os quintais das pessoas. Então, a gente pede para as pessoas apreciarem esses animais, né? Se você quiser, no máximo, deixa uma frutinha no alto do muro, né? Mas eles vão atrás de frutas. Só que aí também tem esse problema, que se a pessoa tem um cachorro em casa, os cachorros não são amigos dos saruês, é instintivo para eles caçarem os saruês. Então os saruês ficam ativos à noite. Os saruês vão buscar abrigo e comida, principalmente se as mamães estão com os filhotes, né, famintas, no quintal das pessoas. E principalmente à noite. E é quando acontecem muitos acidentes mesmo, assim, com cães. Então a gente pede também para as pessoas, sabendo que os cachorros estão latindo, você está vendo o saruê passar pelo seu quintal, prendam esses animais ou até tirem, né? Não deixem a ração exposta para fora à noite, sabendo que um cachorro pode causar um acidente, ou até um gatinho, né, com um filhote. Então tem uma questão problemática aqui também, né, entre animais domésticos e silvestres, e essa ideia também de um animal silvestre se tornar um animal doméstico, né? O ideal é que ele seja feliz em toda a sua plenitude na natureza. Xeretas e de hábitos noturnos. Para evitar acidentes e emergência em casa, uma das dicas da bióloga é não deixar a ração do gato ou cachorro exposta no quintal. A gente sempre orienta isso, porque eles são onívoros, tá? Os saruês, então eles comem de tudo, tá? Eles são super oportunistas. Então, às vezes, eles entram até na casa das pessoas para roubar uma frutinha da cozinha, tá? Então, ração de cachorro e gato também, eles apreciam bastante. Então, para evitar acidentes, se você tem cachorro, a gente pede, guarda a ração de noite, não deixa exposta ali no quintal, porque com certeza algum bichinho vai se alimentar, né? E a gente pensa, é uma coisa boa, sim, mas por outro lado ele pode se acidentar e acabar morrendo ou ficando órfão, tá? Então a gente sugere isso. Mas se você achar algum filhotinho, atenção nos primeiros socorros. Isso é muito importante disseminar essa informação, né? As pessoas não sabem o que fazer se encontra. Primeira coisa é se você ouve um chorinho, ele faz tipo um chiado, tch, tch, tch. É esse barulhinho. Esse barulhinho significa que é um filhote perdido da mãe. E ele faz esse chiado justamente para ver se a mãe encontra. Mas tem uma coisa interessante da espécie, que parece cruel, mas não é. Mas é coisas da natureza, da evolução. A mãe é uma característica, né, da espécie da mamãe não voltar para pegar o filhote, normalmente. Ela não arrisca. Então, se um filhote se perdeu numa situação de apuro, que ela se sente ameaçada, então, por exemplo, um cachorro, na fuga de um cachorro, um atropelamento, alguém que vem em cima deles, o filhote se perdeu, a mãe foge e não volta para buscar aquele porque ela quer preservar os outros filhotes. Então, ela não arrisca a vida dos outros filhotes por conta de um. Então, normalmente a mãe não vem buscar. Então, mas existem casos, tá? Não é uma coisa 100%, que a mamãe também volta. Então, assim, mas é quando ela se sente mais segura. Então, normalmente as pessoas falam, deixa aí que vai voltar. A mãe volta para buscar. Então, você fica atento para ver se a mamãe vai voltar para buscar mesmo. Se a mãe tá por perto, aí você pode deixar o filhinho mais perto ali e você se afastar para ela não ter medo de você. Porque os saruês também vê o ser humano como um predador, né? Então, como uma ameaça. Então, ela vai ter medo. Mas, se não, o que a pessoa tem que fazer? Tem que recolher esse filhote. E a gente fala de primeiros socorros, duas coisas muito básicas. Às vezes, as pessoas pensam que é alimentar, né? Mas não é. A primeira coisa é aquecimento. Então, porque esses filhotes, eles até um certo estágio, eles não produzem o calorzinho do corpo. Então, eles dependem do calor da mamãe deles ou de uma fonte externa de calor, se eles estão órfãos, para se aquecer. Então, a gente pede para as pessoas colocar um paninho quentinho, mas não é suficiente. Coloca uma fonte de calor externo. Então, por exemplo, você pode pegar coisa simples que tem em casa, uma meia velha, encher de arroz cru, colocar no micro-ondas um pouquinho, esquentar e colocar na caixinha junto com ele ali. Porque aquilo é uma fonte de calor, né? E outra coisa que dá para fazer também, simples em casa, uma garrafinha PET ou uma caixinha daquelas de suco ou de leite, de embalagem cartonada, né, de papelão, que tem a rosquinha. Enche de água quente, embrulha num
num pano, isso. E põe, para não queimar o filhotinho, e põe juntinho na caixinha. Então isso é para você acudir inicial. Por quê? Só depois de aquecido, ele vai conseguir receber nutrientes ou o que ele precisa. O que ele precisa antes dos nutrientes? Hidratar-se. Porque quando ele tá no marsúpio ali, principalmente se ele for pequenininho ou com a mãe ainda tomando leite, ele tá o tempo todo recebendo a água, né? Através do leite também, se hidratando. E ele se desidrata muito rápido. Então, mesmo aqui na reabilitação, toda hora a gente tá cuidando. Porque a gente percebe que tá desidratado, dá pra ver pelo rabinho. Então, a pessoa pode dar o quê? Depois de quentinho, soro caseiro. Soro caseiro é uma maravilha, eu recomendo todo mundo sempre saber fazer ou procurar na internet, ou até ter aquela colherzinha medidora em casa, porque é 2 colherzinhas de açúcar, um tanto de água e um tanto de sal, e você dá morninho para ele na boquinha. Então, até com uma seringuinha, aquelas de 1 ml, né, de insulina, sem agulha, você pode estar ofertando para eles. Então, essa é a primeira coisa. Então, até a pessoa achar uma segunda ajuda, o saruezinho pode sobreviver um dia inteiro só com soro. Tá? E aí depois a gente dá. Às vezes as pessoas vão querer oferecer fruta ou querer oferecer leite, né? Pensando, ele mama. Sim, mas é super importante falar para as pessoas assim, ó. Eles têm intolerância à lactose. No leite da mamãe saruê não tem lactose, é uma outra proteína. E a lactose pode fazer muito mal para eles, causar catarata, cegueira, problemas intestinais que eles não conseguem absorver depois, né? Então a gente recomenda as pessoas não darem leite. No máximo leite sem lactose, mas assim, procura ajuda. Não vai fazer qualquer coisa assim de alimentação, né? Porque pode ser perigoso também para a espécie. Tá bom? Então, aquecimento e hidratação é a melhor coisa. E deixa ele num cantinho quietinho ali, porque eles gostam do escurinho, né? Eles são animais que são ativos à noite. E pensa, com a mamãe deles, se eles são filhotes ainda, ou eles estariam na bolsinha no marsúpio, num lugar bem aconchegante e que eles ficariam, né, bem ali guardadinhos, ou nas costas dela, mas assim, no ninho, num lugar mais acolhedor, mais isolado, né, protegido. O sucesso dos resgates foi tão grande que atualmente tem até uma mascotinha, Nina, uma saruê de 3 anos que teve sorte de encontrar um abrigo. Ela já é considerada uma saruê idosa. Então, uma curiosidade muito interessante da espécie que muita gente não sabe é que os saruês vivem pouco tempo na natureza. A expectativa de vida deles é de 1 a 2 anos na natureza. Né? E quando estão sob cuidados humanos, né, por necessidade, porque eles não sobreviveriam para a natureza, então só frisando isso, né? Eles podem viver 3 até um pouquinho mais. Mas com 3 anos o saruê já é considerado muito idoso. Então as próprias células do corpo já estão envelhecidas, os órgãos, né? E o caso da Nina, ela chegou aqui com 5 meses pra gente. E o que aconteceu? É uma questão comum. Às vezes a pessoa encontra um saruê e eles são encantadores, né? Um filhotinho, e tenta cuidar. Aí você busca na internet, o que fala lá? Dá isso, isso, aquilo. Ou você infere, o que o saruê come na natureza? Vamos dar isso. Só que ele é um filhote, então assim, o filhote, assim como um filhote de humanos ou qualquer outro animal, precisa de cuidados e nutrientes especiais. Então, o que aconteceu com a Nina? A pessoa, inclusive com orientação de veterinário de silvestres, né? Então, às vezes a pessoa até é da área, né? Biólogo ou veterinário da área de silvestre, mas não tem o conhecimento específico da espécie. Também orienta errado. Então, essa pessoa encontrou, começou a cuidar da Nina com uma alimentação totalmente errada. Com apoio também de outros veterinários que também não desconheciam, né? Não fizeram de propósito, fizeram com muito amor. E alimentaram a Nina só com fruta e carne, nem água, era suco de laranja. Então, o que acontece? Os filhotes de saruês, eles precisam muito de cálcio, que é o que tem no aleitamento materno, né? No leitinho da mamãe. Então, o que acontece? E o cálcio também precisa estar balanceado com outro nutriente, que é o fósforo. Então, se você dá muita fruta, você está dando muito açúcar, nada de cálcio, né? Não tem, é zero, tá no leite o cálcio, né? Tá no brócolis, no iogurte, nessas coisas, mas estaria no leite da mãe. E a carne, você dá muita proteína, tem muito fósforo. Então, o que aconteceu com a Nina? Por ela não ter recebido cálcio e recebido esses outros tipos de alimento, o organismo desenvolve uma condição que chama doença osteometabólica, ou um nominho mais complicado, que chama hiperparatireoidismo nutricional secundário, que o organismo começa a roubar cálcio dos próprios ossos. Então, é uma condição que o animalzinho começa a perder, os ossos ficam fraquinhos, começa a entortar a carinha, as mãos. Então, de vez ele andar, eles têm os bracinhos curtos, né? De vez de andar assim com a pontinha da mão,
ela começa a andar com o antebraço, o braço e o cotovelo no chão, né? E é muito dolorido. E a pessoa com o maior amor do mundo, entendendo, achou que ela estava com outro problema, submeteu ela à fisioterapia, que foi mais ajudou ela, mas foi mais dolorido ainda, porque estava forçando os ossinhos, né? Então ainda ela caiu a resistência dela e ela desenvolveu uma outra doencinha, que é uma bactéria que atacou as orelhinhas dela. Então ela tem as orelhinhas um pouco retalhadas, né? Então, quando ela chegou para mim, eu trabalhei tudo isso com ela, né? Eu já tinha conhecimento dessa condição. Tem uma dieta específica cheia de cálcio que a gente dá, ovo de codorna com a casca, né? Pé de galinha batido, um monte de outras coisas para reverter. Não reverte a condição, os ossinhos dela, ela continua sendo especial e tortinha, mas ela o organismo pelo menos para de roubar o cálcio dela, ficar fraca. Então, ó, tanto é que ela tá vivendo bem, né, até os 3 anos. E hoje em dia ela é uma senhorinha, ela tem cuidados especiais, né, ela faz parte do nosso programa de bem-estar animal aqui dentro da Todo Bicho Bom. Então ela passa por tratamentos específicos aí com veterinários parceiros maravilhosos, que ela faz acupuntura, ela faz ozonoterapia, magnetoterapia e faz outras terapias também, assim, energéticas, né? Com a Aline, uma amiga à distância que faz espiritual com a egrégora de São Francisco de Assis. A gente trabalha aqui o plano físico, espiritual e energético com os animais. A gente acredita muito nisso. Uma hora mais 13 minutos. Olha só, a Prefeitura de Campinas fechou os parques públicos agora, 1h da tarde desta quinta-feira, 7 de novembro, e também mobilizou equipes de diversas áreas para atuar na prevenção e para minimizar os riscos em caso de chuvas intensas que estão previstas aqui para o município. A cidade está em estado de atenção. De acordo com a Defesa Civil do Estado, a região de Campinas pode ter chuvas fortes nesta tarde. Há condições para temporais, seguidos por raios e intensas rajadas de vento. Amanhã, sexta-feira, vai ser reavaliada esta situação, se os parques vão continuar fechados ou se eles serão reabertos. Lembrando, em caso de emergência, os cidadãos devem ligar no telefone 193 do Corpo de Bombeiros. Se precisar de vistoria em imóveis afetados pelas chuvas, entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199. Quinta-feira de muita chuva em Campinas, aliás, semana toda, né? Muito instável, todos os dias a chuva marcou presença. E até quando será que ela vai cair? Será que tem risco de temporal? Bom, para nos contar o que está acontecendo, a repórter Ana Paula Meneghetti está de volta ao Jornal Câmara Notícia, ainda na Unicamp, mas agora no CEPAGRE. Então, seja bem-vinda e boa tarde de novo, Ana. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que acompanham o Câmara Notícia. Pois é, Gabriel, a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alertas para chuvas intensas entre esta quinta-feira e também para amanhã, sexta-feira, aqui para todo o território paulista. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o meteorologista do CEPAGRE, Bruno Baini. Bruno, aqui para Campinas, como é que fica o tempo entre hoje, amanhã e também para o fim de semana? Bom, essa quinta-feira já amanheceu com chuvas, né, intensidades variáveis, mas alguns picos de chuva um pouquinho mais intensas. E essa situação deve perdurar até a madrugada de sábado, essa é a expectativa. A gente ainda pode ter hoje alguns períodos sem chuva, talvez até o sol apareça de forma bem tímida entre muitas nuvens, reforça a sensação de tempo abafado pela alta umidade. E a partir do final da tarde, à noite, a gente espera novos picos de chuva mais intensas, e aí a chuva ela deve perdurar até o final da sexta-feira, com intensidade bastante forte.
e talvez até a madrugada de sábado com intensidades um pouquinho menores. Então é importante que a população esteja ciente dos riscos, né, decorrentes dessas chuvas, questão de pontos de alagamento, de enxurradas, evitar se arriscar, e também estar atenta à possibilidade de raios, descargas elétricas, né, que é sempre um risco para a população. Bruno, e com relação à temperatura, como que fica? Vai dar uma esfriada, depois ela volta a esquentar, o tempo fica mais ameno? Bom, entre hoje e amanhã, a gente fica com essa sensação de tempo um pouco mais abafado devido à alta umidade, as temperaturas máximas ficam aí em torno de 24 a 26 graus, e as temperaturas mínimas em torno de 20 graus. Para o final de semana, como a gente vai ter a passagem de uma frente fria entre a sexta-feira e o sábado, a gente vai perceber já ao longo do sábado os ventos ganhando intensidade e eles vão transportar um ar um pouco mais frio. Então a gente vai ter uma queda nas temperaturas a ser percebida principalmente na virada de sábado para o domingo. Então o domingo já deve amanhecer com temperaturas bem mais baixas, amenas, né, para essa época do ano principalmente, então mínimas aí em torno de 14, 15 graus Celsius. E a combinação com os ventos mais intensos pode baixar ainda mais essa sensação. Mas as temperaturas máximas, aí, com a presença de sol durante o dia, já ficam em torno de 26, 27 graus Celsius no domingo, e nos dias seguintes as temperaturas voltam a subir gradativamente. Bruno, o que explica essa vinda, né, dessa frente fria aqui para a região? Bom, a gente vai ter, entre hoje e amanhã, a formação de um sistema de baixa pressão sobre o Oceano Atlântico. Ele vai estar entre o litoral do estado de São Paulo e do sul do país. E esse sistema de baixa pressão, né, que a gente chama também de ciclone extratropical, ele vai impulsionar o avanço de uma massa de ar frio no final de semana, né, dessa frente fria. Então, esse é o fenômeno que está envolvido. Entre hoje e amanhã, a gente ainda está numa condição que a gente chama de pré-frontal. Então, a nossa região, o estado de São Paulo como um todo, está sendo alimentado com bastante umidade. A gente tem também sistemas atuando em níveis mais elevados, né, em altitudes mais elevadas da troposfera, que favorecem, então, esse desenvolvimento das nuvens. Bruno, essa frente fria ela está localizada exatamente aqui para o território paulista, é isso? Isso, ela vai fazer a passagem, né, essa frente fria ela vai fazer a passagem na virada de sexta-feira para o sábado, e aí ao longo do dia do sábado é que o ar frio propriamente dito vai começar a entrar no território paulista. Por isso que a gente vai começar a ter a queda nas temperaturas de forma efetiva a partir da noite de sábado, atingindo o pico, né, na madrugada amanhecer do domingo. Com relação ao volume de chuva, acho bem importante a gente reforçar isso aqui, por conta dessa questão dos alagamentos, das enxurradas, para a população ficar em alerta mesmo. Qual que vai ser o volume esperado aí para esses próximos dias? Bom, uma estimativa, né, entre hoje e amanhã é que os acumulados fiquem em torno de 60, 80 milímetros, mas isso é um pouco variável. O importante é que as pessoas estejam cientes que esse já é um acumulado expressivo, e que picos de intensidade, alguns períodos de chuvas mais fortes, elas tendem a favorecer, né, esses pontos de alagamento, enxurradas, que é quando a gente tem essa água em uma camada correndo já com uma velocidade forte. Então, é importante que as pessoas evitem transitar por essas regiões, primeiro porque a gente não sabe o que está embaixo daquela água. Né, pessoas que estão a pé, elas podem se expor a doenças infecciosas também. E pessoas que estão de carro, a gente não precisa ter uma coluna de água muito profunda para o carro ser levado. Então, já pela metade do pneu, isso já é suficiente para o carro ser empurrado, dependendo da força da água. Então, em situações mais críticas, é importante acionar quem tem competência para prestar socorro, né? A Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros. E no caso de raios, né? Se a pessoa estiver dentro do veículo, qual que é a orientação? Próximo de árvores? Bom, se ouvir o som de trovoada, isso significa que a gente tem atividade elétrica nas nuvens na região. Então é importante buscar abrigo. A principal recomendação é em prédios, né? Prédios protegidos. A gente não considera que em qualquer lugar no ambiente externo a pessoa pode estar protegida.
Dentro de veículos fechados, né, com a pessoa sem estar encostando na parte externa da lataria, também é uma boa medida de proteção, mas isso, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, não é por conta dos pneus, do isolamento dos pneus. Isso não acontece para uma descarga tão forte como é de um raio. Tá? Então, essa proteção se dá pelo que a gente chama na gaiola de Faraday. A corrente elétrica ela passa pelo exterior da lataria, né, e desce até o chão, onde ela é aterrada. Então, a pessoa ali dentro ela vai estar protegida. Então, pessoal, como o Bruno está orientando, né, todo cuidado é pouco, a população precisa ficar atenta, redobrar a atenção nesses casos de fortes chuvas. E, para quem quiser receber alertas da Defesa Civil, é só enviar um SMS com o CEP da região para o número 40199. 40199 ou acompanhar as redes sociais pelo @Defesa Civil SP. Gabriel, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Ana Paula Meneghetti, pelas informações, mais uma vez, diretamente lá da Unicamp. E agradeço também a disponibilidade do tempo e também as informações importantes sobre as condições climáticas aqui para a cidade de Campinas, do Bruno Baine, que é meteorologista do CEPAGRE. Bom, para amanhã, então, segue previsão de chuva durante todo o dia e com isso nós teremos temperaturas amenas. Olha só, elas já estão aqui na minha tela. Amanhã, 8 de novembro, mínima de 17 e a máxima não passa dos 23 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira, ao meio-dia, ao vivo. Te espero até lá. Tchau, tchau.